Quando a gente fala em didática, muita gente pensa só em técnica de dar aula. Para José Carlos Libânio, é bem mais sério que isso. Didática é muito mais do que só uma técnica para dar aula. Pelo menos é isso que o grande educador brasileiro José Carlos Libânio nos ensina. Para ele, didática é o coração da pedagogia. É o campo que estuda como o professor deve organizar o processo de ensino para que o aluno não apenas decore, mas realmente aprenda e transforme seu jeito de pensar. Então, quando falamos de didática, não estamos falando só de escolher uma atividade divertida ou um joguinho. Estamos falando de uma coisa muito mais profunda e articulada. É sobre como o professor conecta os objetivos de aprendizagem com os conteúdos, os métodos de ensino, os recursos que vai usar e, claro, a forma de avaliar. Nessa visão, o professor deixa de ser um mero repetidor de informações do livro didático ou de slides prontos. Ele se torna um mediador. Imagine uma ponte. De um lado, está todo o conhecimento científico, artístico e cultural que a humanidade produziu ao longo dos séculos. Do outro lado, está o aluno, uma pessoa real, com sua própria história, sua cultura, suas dificuldades e suas potencialidades. O professor é quem constrói essa ponte. É por isso que Libânio bate tanto na tecla do planejamento. Uma boa aula não nasce do improviso, do famoso dar aula no feeling. Autonomia pedagógica não é sinônimo de falta de rumo. Pelo contrário, ser um professor autônomo é saber planejar, é ter clareza sobre o que vai ensinar e, principalmente, por que aquele conteúdo é importante para a vida do aluno. É preciso pensar em como explicar, que exemplos usar para conectar o assunto com a realidade da turma, quanto tempo dedicar a cada etapa da aula e, fundamentalmente, como verificar se os estudantes estão compreendendo. Sem planejamento, corremos o risco de trabalhar sem direção, de gastar tempo e energia sem alcançar o objetivo principal. A aprendizagem, outro ponto que Libânio sempre destaca, é a relação entre conteúdo, forma e o contexto social dos alunos. Não adianta só seguir o livro e cumprir o programa. O conhecimento precisa fazer sentido. Isso não significa abandonar o conteúdo escolar. Muito pelo contrário, significa construir pontes entre o saber científico e a experiência concreta da turma. É ajudar o aluno a usar o conhecimento da escola para ler e compreender o mundo em que vive de uma forma mais crítica e rigorosa. E como fazer isso? A didática também envolve a escolha de métodos. Libânio criticava tanto aquele modelo de aula puramente expositiva, em que só o professor fala e o aluno escuta passivamente, quanto uma visão ingênua de que basta deixar o aluno totalmente solto para ele aprender sozinho. Ele defendia um caminho do meio, um caminho inteligente. O professor precisa pensar em estratégias que incentivem a participação ativa dos estudantes. Isso pode acontecer através de discussões em sala, da problematização de situações reais, de estudos dirigidos, de trabalhos em grupo que estimulem a colaboração e de atividades que ajudem a sistematizar o que foi aprendido. E tudo isso se amarra com a avaliação. Para Libânio, avaliar não é só aplicar uma prova no final do bimestre para dar uma nota. A avaliação é uma ferramenta diagnóstica. Faz parte do processo. Ela serve para o professor e para o aluno entenderem o que está funcionando
e o que precisa ser ajustado. A avaliação devolve informações preciosas que ajudam a recalcular a rota do ensino. Ela é uma aliada, não um instrumento de punição. No fundo, a grande pergunta que a obra de Libânio nos faz é: o que significa ensinar de forma consciente? Ensinar de forma consciente é ter clareza dos seus objetivos. Organizar o trabalho de maneira intencional, considerar quem são seus alunos e a realidade em que eles vivem, escolher métodos que sejam coerentes com tudo isso e usar a avaliação para melhorar sempre. Se a gente olha para a realidade da escola pública brasileira hoje, com turmas lotadas, falta de tempo para planejar, excesso de burocracia e uma pressão enorme por resultados imediatos, percebemos como é desafiador colocar essa didática em prática. Mas é exatamente por isso que as ideias de Libânio continuam tão atuais e necessárias. Elas nos lembram que o trabalho do professor é complexo, exige estudo contínuo, planejamento sério e um compromisso real com a aprendizagem de todos os alunos, especialmente daqueles que mais precisam da escola. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar pensando sobre o papel do professor, da escola e da gestão educacional, inscreva-se aqui no canal Sinergia das Ideias. Deixe seu comentário contando sua experiência e compartilhe este vídeo com outros educadores que também se dedicam a transformar a educação. Muito obrigado e até a próxima!